Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe esta semana em nome de Jesus a vida de todos vocês. Nós seguimos aqui crendo, confiando em Deus e sabendo que Deus concederá a vitória a todos nós. Nós vamos conseguir vencer, atravessar toda essa situação adversa na nossa vida e eu peço que você creia em nome de Jesus. Nós estamos aqui com o nosso Vida Relevante e eu creio no cuidado e na graça de Deus que permanecem sobre a vida de todos nós, tá bom? Hoje quero compartilhar com você um verso lá do Salmo 119. Salmo 119, ele fala todo a respeito da palavra de Deus, da importância de você aprender e de você praticar e viver a palavra de Deus e os resultados que quando você vive a palavra de Deus, chegam à sua vida. No Salmo 119, no verso de número 5, a palavra de Deus fala sobre a importância de você conhecer a ordem de Deus, a palavra de Deus, e de você colocar a palavra de Deus em prática e cumprir à risca. E me chamou muita atenção essa última parte, cumprir a palavra de Deus à risca. E me lembrei, final de ano, eu estava de férias e acabei encontrando uma pessoa conhecida que acabou se tornando um grande amigo meu nesse tempo que nós ficamos juntos. Ele tem uma fazenda, é um rapaz novo ainda, mas muito inteligente e muito responsável. E eu aprendi muitas coisas com ele em alguns tempos, alguns momentos de conversa que nós tivemos. Ele estava, por exemplo, falando sobre o que o pai dele ensinou para ele. O resultado da fazenda deles é muito maior do que das fazendas ao lado. É interessante que eles plantam a mesma coisa, eles plantam na mesma época, eles plantam com as mesmas sementes, eles usam a mesma tecnologia, mas o resultado é completamente diferente. E ele comentando comigo sobre o questionamento que as fazendas vizinhas fazem com eles, por que eles acabam colhendo mais do que os outros. E ele disse para mim, olha, eu aprendi com meu pai e eu creio que essa é a resposta, é a diferença entre nós, a nossa fazenda e os outros. E a diferença é a seguinte, é que nós, e eu aprendi isso com meu pai, nós fazemos tudo exatamente como tem que ser feito. Nós não fazemos mais ou menos, nós não vamos adaptando, nós não vamos fazendo do nosso jeito. Nós fazemos as coisas como as coisas precisam ser feitas. É isso que eu aprendi com meu pai e é isso que eu coloco em prática. Por exemplo, se é para plantar no dia tal, vai ser plantado naquele dia. Se é para ser colocado 3 sementes em cada buraquinho, vai ser colocado 3 sementes em cada buraquinho. Nem 4, nem 5, nem 2, vai ser colocada 3. Se é para ser plantado em tal horário, vai ser naquele horário que vai ser plantado. Se para regar, para molhar com uma quantidade de água, nós vamos utilizar exatamente aquela quantidade de água. Os produtos que é para aplicar no solo, onde foi lançada a semente, vai ser aplicado exatamente como está na receita. E nós não faremos nada diferente. Nós fazemos tudo exatamente como tem que ser feito. E ele contando para mim, falando que o pai dele explicou, ensinou isso para ele, a importância para o resultado final, quando você cumpre à risca aquilo que você tem que fazer. Isso é um princípio extraordinário para a nossa vida em todos os sentidos, mas eu quero trazer aqui no sentido da palavra de Deus, que para mim, de tudo na nossa vida é o mais importante, é você conhecer a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática. Às vezes nós pensamos que nós estamos precisando de uma palavra de Deus nova para a nossa vida, e na verdade, nós não estamos nem precisando de uma palavra de Deus nova na nossa vida, nós estamos precisando colocar em prática aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já conhecemos em outro tempo. Isso faz toda a diferença. Nós, os brasileiros, nós temos um costume de nos adaptarmos, de criarmos o nosso jeito, né? o nosso jeitinho brasileiro para fazer todas as coisas. Isso não é de todo ruim. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, muitas vezes nós vamos ter que criar alternativas diante de circunstâncias, situações que nós vivemos. Nós vamos ter que utilizar desse mecanismo que o povo brasileiro tem, que poucas nações têm, poucos povos têm no mundo, essa capacidade de se reinventar, essa capacidade de se adaptar. Isso é maravilhoso. Só que quando isso se torna a nossa maneira final de viver, a nossa única ferramenta, o nosso único jeito de viver, isso acaba se tornando ruim para nós. Certo? É importante você ter essa característica de se adaptar, de se reinventar, de arrumar um jeito para todas as coisas, né? De ir encontrando o teu jeito para aqui e para ali. Isso é importante, mas isso é uma carta na manga, porque na verdade no dia a dia nós temos que viver uma vida como a vida tem que ser vivida. Nós temos que cumprir a risca.
todos os nossos procedimentos, para que a gente viva bem em nossa vida. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Não dá para eu adaptar a palavra de Deus para a minha realidade. É eu que vou me adaptar à realidade da palavra de Deus. E é sobre isso que eu estou falando com você. Nós temos o costume de querer pegar a palavra de Deus e tentar aplicá-la, adaptá-la à nossa realidade e à nossa vida. Este não é o melhor caminho. A melhor alternativa que você faz, a melhor escolha que você faz para você ter uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida transformada, é você fazer exatamente o contrário. É você pegar a tua vida e adaptando a tua vida à palavra de Deus e colocando a sua vida na palavra de Deus, certo? E levando a sua vida para a palavra de Deus. A base é a palavra de Deus. E você constrói a tua história e o teu caminho colocando a tua vida na palavra de Deus, cumprindo à risca a palavra de Deus, tá bom? Não é a palavra de Deus que vai ter que se adaptar à sua vida, é a sua vida que vai ter que se aplicar à palavra de Deus a ponto de viver 100% a palavra de Deus. Eu digo para você, o resultado final da minha vida e da sua vida está se nós fizermos à risca aquilo que Deus pediu para nós. E a dica que eu deixo hoje para você, para tua família, para tua casa, é justamente essa. Cumpra à risca a palavra de Deus. Não faça de qualquer jeito. Não faça só uma parte. Cumpra toda a palavra de Deus. E outra coisa que eu digo para você. Cumpra toda a palavra de Deus em toda a sua vida, com integridade. O que significa integridade? Integridade significa justamente você ser inteiro, é completo, é ser total, inteiro. Integridade é inteiro. Ou seja, é eu aplicar toda a palavra de Deus, à risca, cumprir a palavra de Deus em toda a minha vida, em todas as áreas da minha vida, no meu casamento, na minha família, na minha casa, no meu ambiente de trabalho, nos meus ambientes sociais, na minha espiritualidade. Não é apenas em alguns lugares da minha vida que eu vou aplicar a palavra de Deus, mas eu vou aplicar a palavra de Deus em toda a minha vida. Eu resumo hoje a nosso tempo aqui de vida relevante, dizendo para você isto. Se você quer ter uma vida próspera, abundante, se você quer ter resultados extraordinários na tua vida, cumpra à risca. Pega o exemplo daquele meu colega que é fazendeiro e que tem um resultado muito melhor. E o resultado dele, o segredo dele, não é uma terra diferente, não é uma semente diferente, não é isso, não é um segredo, né? O resultado dele é o cuidado e o zelo que ele tem em fazer tudo exatamente como tem que ser feito. Isto é algo que nós precisamos aprender e que vai fazer com que a gente viva uma vida de fato relevante, tá bom? Deus abençoe. Quer ter resultados melhores? Cumpra a palavra de Deus à risca. Quer ter resultados melhores na tua vida, no teu casamento, na tua história? Seja disciplinado em todas as coisas que você faz. Um ótimo dia para você, uma ótima semana. Deus te abençoe. E nós seguimos juntos com a nossa vida relevante para a honra e para a glória do nosso Deus. Um abraço a todos. Fica com Deus em nome de Jesus.